Você pode levantar mãos santas ao Senhor nessa noite. Ah, Pai, nós te adoramos. Você pode, enquanto os instrumentos continuam tocando, você pode declarar palavras de louvor, de ações de graças ao Senhor. Ah, Pai, nós te amamos, Jesus, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Enche esse lugar, querido, de palavras de louvor, de gratidão, de adoração, de ações de graças, de rendição. Você pode se render nessa noite. Você pode expressar a tua gratidão. Você pode expressar o teu louvor. Você pode expressar o teu amor. Ah, Pai, nós te exaltamos, te adoramos. Ei, se você ora em outras línguas, você pode fazer isso no Espírito, amém? Ei, nariabaçou, que naranariacei. Ei, chacayandarayando, sabaramamamariacayandarababababas. Ei, a unção sobre a tua vida, sobre a tua casa. A unção despedaçando todo jugo. Ei, o Senhor, Ele te ungiu, Ele te ungiu. Ei, através do Espírito Santo você foi ungido. Ei, narabacei, que ah, Pai, a tua unção aumentando, a tua unção transbordando, a tua unção alcançando cada um de nós a cada dia, fluindo dentro e sobre nós, dentro e sobre nós. Oh, riacata la baba naria se que te de babababababas. Ah, na la baba naria que che que de bababababababas yando se que de bababababas. Ei, unge a minha cabeça, vamos cantar novamente. Unge a minha cabeça, unge a minha cabeça. Ei, tua presença, sou como criança, você me mantém de pé. Unge a minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Tua presença, sou como criança, você me mantém de pé. Unge a minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Tua presença, sou como criança, você me mantém de pé. E eu sei certamente tua bondade me alcança. Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Eu sei seus banquetes de amor eu vou usar. E no meu cálice você faz viver a vida assim só pra você. Aleluia, Pai, aleluia. Eu oro, Pai, por espírito de sabedoria e de revelação, alcançando a vida de cada um de nós nessa noite. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas que habita em nós, nos guiando por toda a verdade, nos ensinando todas as coisas. Ei, eu declaro seus olhos espirituais abertos, espírito de sabedoria e de revelação, alcançando a tua vida nessa noite no nome de Jesus. A unção despedaçando todo jugo, a revelação da palavra, da verdade, gerando fé, ousadia, sabedoria, para você avançar no plano do Senhor na sua vida no nome de Jesus. Ei, uma unção sendo derramada sobre a tua vida, sendo derramada sobre a tua cabeça. Ei, uma unção derramada, te alcançando, sarando, encorajando, fortalecendo, botando tudo que estava fora do lugar em ordem. A unção botando tudo em ordem na tua vida no nome de Jesus. Ei, a revelação da verdade, trazendo luz, iluminando o seu caminho, endireitando as tuas veredas. Ah, Pai, obrigado. Obrigado por espírito de sabedoria e de revelação, alcançando cada um de nós nessa noite, gerando cura, salvação, libertação, no nome de Jesus. Se você crê comigo, diga amém. Aleluia. Pega a sua Bíblia aí, queridos, vamos fazer uma confissão de fé, amém. Aleluia, aleluia. Diga assim: eu sou
o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso fazer tudo que ela diz que eu posso fazer. Amém, aleluia, glória a Deus. Pode sentar. Aleluia, queridos. Creia, querido, creia. Amém, creia. As confissões de fé, elas renovam a sua mente. Por que você tem que repetir essas coisas? Você não tem que repetir, amém? Estou te encorajando a fazer confissões de fé, para renovar a sua mente. Porque quando você mais escuta a verdade, querido, a sua mente ela vai sendo renovada, a sua mentalidade vai sendo alterada. A única forma de você mudar os pensamentos é substituindo por novos. É impossível uma pessoa mudar a mentalidade sem ela acrescentar novos pensamentos, novos conceitos, novos valores, novos princípios, para que ela possa dessa forma pensar diferente, ter uma mentalidade diferente. E se você tem uma mentalidade diferente, querido, a sua vida vai ser diferente. Amém? O seu resultado vai ser diferente. Aleluia. Por isso é tão importante você renovar a sua mente pela palavra de Deus. Amém? E renovar faz parte também você confessar a palavra de Deus a seu respeito. Amém? Aleluia. Que bênção, querido. Nosso tema dessa noite é ousadia para servir a Deus. Nesse mês nós estamos falando sobre um dos valores do Ministério Verbo da Vida, amém? O Ministério Verbo da Vida, ele possui valores sólidos, amém? Que permite que a gente caminhe na direção correta, num caminho correto, mesmo crescendo, mesmo avançando, mesmo se multiplicando por tantas nações, somos mais de 500 igrejas espalhadas em várias nações do planeta, mesmo assim, querido, a gente continua caminhando na direção certa. Por quê? Porque o ministério possui visão, missão e também valores, amém, inegociáveis, amém, e que devem ser praticados por mim e por você, porque isso vai trazer benefício, isso vai trazer acréscimo, isso vai trazer crescimento, isso vai promover resultados positivos na nossa vida, amém. E um dos valores do nosso ministério é um coração para servir. Amém? Quem aqui serve na nossa igreja local? Levanta a sua mão aí. Aí, que bênção. Fica com a sua mão levantada. Eu queria agradecer a cada um de vocês, queridos. Vocês são uma grande bênção. Amém? Obrigado por esse coração para servir. Obrigado por estar disponível para abençoar outras pessoas. Amém? Porque quando nós nos colocamos disponíveis para servir a Deus, nós estamos abençoando pessoas, nós estamos edificando pessoas, nós estamos alcançando pessoas, mudando a trajetória, mudando a vida delas. A sua vida, querido, foi transformada pela palavra, por Deus, amém? Mas porque alguém foi instrumento de Deus para alcançar a sua vida. Se aquela pessoa naquele dia não estivesse disponível, não sei se você teria sido alcançado. Já parou para pensar nisso? Por isso é tão importante a gente servir ao Senhor com o coração correto e com alegria, porque isso faz com que pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E eu sou grato a Deus, porque ao longo da minha caminhada cristã, sempre houve pessoas que estavam disponíveis para serem boca de Deus, para edificarem a minha vida, para me encorajarem, para de certa forma abençoar a minha vida, para que eu permanecesse no caminho correto. E eu sou grato a Deus por cada uma delas, no nome de Jesus, amém? Seja grato, querido, por todas aquelas pessoas que Deus levanta ao longo da sua vida, para acrescentar algo de Deus em você, amém? Porque isso é poderoso. Eu quero falar com vocês nessa noite então, sobre ousadia para servir a Deus. Como assim, pastor? Ousadia para servir a Deus, será que é necessário? Será que você pode servir a Deus de forma tímida? Será que você pode servir a Deus de forma medrosa? Será que você pode servir a Deus, na dúvida? Ou será que você deveria servir a Deus com ousadia, convicção, coragem e intrepidez? Qual seria a forma que nós deveríamos servir a Deus diante da revelação de quem nós somos nele, diante da revelação do que Ele é em nós? Com certeza, querido, a revelação da verdade, ela vai te impulsionar, amém, a servir a Deus de uma forma diferente, não uma forma religiosa, fria, como se tivesse uma prestação de serviço, amém, um costume, uma tradição, algo vazio de sentido, de propósito. Não é esse o coração para servir do Ministério Verbo da Vida,
Amém? Nós não servimos a Deus dessa forma, por isso que é um coração para servir, porque é fruto de um coração grato, é fruto de um coração que teve a revelação da palavra, é fruto de um coração que conhece Jesus de verdade, e não apenas está vivendo uma religião fria, não está apenas cumprindo uma escala, não está apenas cumprindo uma obrigação, porque você nem é obrigado, amém? Você não é, olha só que boa, quero te dar uma boa notícia, querido. Você não é obrigado a fazer nada nessa igreja. Não é obrigado. Você deve fazer com o coração para servir. Porque esse é o valor do Ministério Verbo da Vida. Amém? Nós não queremos que você faça as coisas de forma obrigada. Por imposição, por intimidação, por constrangimento. Porque não é assim que nós servimos a Deus. Por isso é necessário você servir a Deus com ousadia. E somente aonde há liberdade existe ousadia. Somente aonde há liberdade existe ousadia, porque é impossível uma pessoa ser ousado num ambiente de intimidação, num ambiente de opressão, num ambiente onde ele não tem liberdade, inclusive, para levantar sua voz. Como ser ousado no Senhor, num ambiente oprimido? Não, vai ser muito mais complicado. Por isso que na igreja, querido, o ambiente tem que ser leve, tem que ser com alegria, amém? Tem que ser com liberdade, amém? Tem que haver uma unção despedaçando o jugo, como nós cantamos agora, aonde as pessoas são livres para adorar a Deus em espírito e em verdade, e elas servem com alegria, porque elas têm a revelação no seu coração, amém? De quem elas são em Cristo Jesus, amém? Como você tem servido ao Senhor? Como você faz aquilo que você faz? Como você tem servido a Deus? Você tem servido a Deus com ousadia? Ou você tem servido a Deus com timidez, com religiosidade ou por obrigação? Olha o que diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. O apóstolo Paulo estava preso e ele escreve uma carta para o jovem pastor Timóteo, que estava à frente da igreja de Éfeso, encorajando Timóteo a permanecer firme no ministério, no chamado, instruindo Timóteo como ele deveria pastorear e liderar aquela igreja, amém? E no versículo 6 de 2 Timóteo capítulo 1, olha que o apóstolo Paulo diz: por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. É interessante porque o apóstolo Paulo diz para Timóteo: ei, é você que tem que reavivar o dom, que você já recebeu pela minha imposição de mãos. Era uma responsabilidade de quem? De Timóteo. Não era uma responsabilidade de Paulo. Não era uma responsabilidade nem de Deus. Amém? Era o próprio Timóteo que deveria reavivar o dom de Deus que ele já tinha recebido, amém? Por imposição de mãos através da vida do apóstolo Paulo. E é interessante que essa palavra no original, ela significa acender, ela significa pôr fogo, ela significa inflamar, ela significa ser fervoroso. Ou seja, reavivar, querido, é pôr fogo. Reavivar é reacender a chama, é manter a chama viva, é manter o coração quebrantado, fervoroso, animado, empolgado, cheio de expectativa, de fervor, com aquilo que Deus já liberou sobre a tua vida. Como é que você tem servido a Deus, querido? Você tem servido a Deus dessa forma, com esse fervor, com essa ousadia? Porque quando o nosso coração, querido, ele está incendiado, a gente se move em ousadia. Quando o nosso coração está incendiado, a gente abre a boca com coragem. Quando o nosso coração está incendiado, a gente se move com velocidade. Quando o nosso coração está incendiado, a gente se levanta na ousadia do Espírito para anunciar a palavra de Deus. Amém? Olha o que o apóstolo Paulo continua dizendo para Timóteo. Ele diz: por quê? Por que Timóteo deveria ter aquela atitude? Por que nós devemos ter essa atitude? Ele responde: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Sabe, a unção que você carrega, que é o Espírito que você recebeu, amém? O Espírito Santo é a unção que foi liberado sobre você. Esse Espírito, essa unção, ela não é de covardia, ela não é de medo. Pelo contrário, amém? Ela é de poder,
ela é de amor e ela é de autocontrole, de moderação. Ou seja, é por dessa forma que você deve se mover. Você deve se mover então na ousadia do Espírito, amém? E não na covardia da alma. Hein? Você deve se mover na ousadia do Espírito e não na covardia da alma humana. Você deve se mover, querido, na ousadia, amém? Esse era o conselho do apóstolo Paulo para Timóteo. Timóteo deveria servir a Deus com ousadia e não com medo. Pastor, é possível servir a Deus com medo? É possível, querido. Talvez você, diante de um desafio, você recua ao invés de avançar. Talvez diante de uma adversidade, você se cala ao invés de abrir a boca. Talvez diante de uma situação que você não gosta, você desiste ao invés de perseverar até o fim. É possível servir a Deus da forma errada. Por isso o apóstolo Paulo encorajava Timóteo a reavivar o dom que ele tinha recebido, porque ele não tinha recebido espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Ou seja, sem ousadia, você pode se tornar refém do medo. Quando a ousadia, querida, ela não está fluindo na nossa vida, a gente pode ficar refém do medo. E o medo te paralisa. O medo faz você ficar calado. O medo faz você desistir. O medo faz você retroceder. O medo faz você duvidar. O medo faz você ficar preocupado. O medo faz você ficar ansioso. O medo, ele rouba a tua alegria. O medo, ele atrapalha a tua paz. O medo faz com que você não avance naquilo que Deus te chamou para fazer. E era isso que estava acontecendo com os discípulos, lá em Marcos. Abre lá comigo, Marcos capítulo 4, versículo 35. Nós vamos ler esse texto até o versículo 41, Marcos capítulo 4, versículo 35. Os discípulos estavam o dia todo ali servindo Jesus. Aquele dia foi um dia maravilhoso para Jesus. Ele alcançou uma multidão com a pregação do Evangelho, amém? O dia todo pregando ali, às margens do mar da Galileia. Muitas pessoas foram alcançadas. E no final do dia, olha o que acontece. Marcos capítulo 4, versículo 35, diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Então Jesus, no final do dia, dá uma orientação para os discípulos. Eles deveriam entrar no barco e atravessar para outra margem do mar da Galileia. E olha, o versículo continua dizendo: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhes disseram: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. Querido, Jesus estava atravessando o mar da Galileia. E se você estudou um pouquinho de geografia ali daquela região, você sabe que o mar da Galileia é um lago, que não tem comunicação com o mar aberto, embora tenha o nome de mar da Galileia. Jesus estava atravessando porque ele tinha como alvo alcançar uma terra que estava na outra margem, aonde havia homens, né, os endemoniados, né, os gadarenos, que estavam oprimindo aquela região, impedindo ali que a vida normal fosse estabelecida. Jesus queria avançar, Jesus queria anunciar a palavra em outros lugares, ele queria expandir a sua influência e a pregação do Evangelho em toda aquela região. Por isso ele chamou os discípulos para atravessarem o mar. Mas no meio da travessia, algo aconteceu. Algo aconteceu. De repente, querido, um temporal de vento. Não é um temporal de chuva. Não estava chovendo, querido. Amém? A Bíblia diz que é um temporal de vento. E o vento começou a soprar sobre a água. E as águas que eram calmas, como todo lago. Amém? Você já esteve à margem de algum lago, de alguma represa? As águas são tranquilas e calmas o tempo todo.
Amém? Não existe surfista de lagoa. Amém? Aleluia. Por quê? Porque num lago, numa lagoa, numa represa, não existem ondas grandes para derrubar um barco. Mas naquele momento, algo acontece e durante a travessia, um vento sopra e ondas enormes começam a bater contra o barco, a ponto do barco estar enchendo d'água. E a reação dos discípulos é ficar preocupado, é ficar com medo, achando que eles iam morrer diante daquela dificuldade. E é interessante que essa palavra aí, levantou-se, no original grego é a palavra ginomai. E segundo nosso querido Rick Renner, que é um especialista em grego, ginomai significa surgir de forma inesperada, acontecer de repente, aparecer de surpresa. Ou seja, aquilo que estava acontecendo não era algo normal, não era algo natural, não era um fenômeno da natureza apenas, aquilo era uma manifestação de adversidade, de resistência espiritual contra o avanço do reino de Deus. Por isso, os discípulos que já conheciam aquele lugar, que eram pescadores daquele mesmo lago, ficaram aterrorizados com aquilo que estava acontecendo, porque eles também foram pegos de surpresa com aquela adversidade. Talvez você está avançando no plano e no chamado de Deus. Talvez você está avançando nos seus negócios. Talvez você está avançando na edificação da sua casa. Mas no meio da travessia, no meio do caminho, parece que um vento se levanta contra você, querendo derrubar o teu barco, querendo afundar a tua vida, querendo você fazer desistir. E eu te pergunto, qual é a tua reação nesse exato momento? Os discípulos ficaram apavorados, os discípulos ficaram com medo, amém? Querido, mas não era uma tempestade comum, não era uma situação normal, mas era um grande temporal de vento que produzia ondas enormes. Sabe, querido, o inimigo já foi vencido por Jesus ali na cruz, amém? Mas ele não vai ficar parado, observando o seu crescimento. Ele vai tentar se opor àquilo que Deus está fazendo para que você desista, para que você retroceda. Por isso vai ser necessário ousadia no Espírito, vai ser necessário você se mover na ousadia da palavra, na ousadia dos dons espirituais, na ousadia da tua fé em Cristo Jesus, para que você possa avançar rumo àquilo que Deus tem na tua vida. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Portanto, existe uma luta, amém? Não é uma batalha espiritual que você não sabe o resultado final, amém? Jesus já venceu Satanás ali na cruz. O diabo é um inimigo vencido, ele já está debaixo dos nossos pés. Nós já estamos assentados nas regiões celestiais, acima dos principados e das potestades, amém? Nós já temos autoridade como igreja para ser sal da terra, para ser luz do mundo, para ser embaixadores do reino, para sermos reis e sacerdotes, amém? Mas o inimigo ainda continua como Deus desse século, como príncipe desse mundo, se opondo ao avanço territorial da igreja, se opondo ao crescimento do evangelho, se opondo para que a tua vida não reflita a glória de Deus. Por isso existe sim uma luta, por isso a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta, querido, não é contra o patrão, a nossa luta não é contra o marido, a nossa luta não é contra a esposa, a nossa luta não é contra o colega de trabalho, a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa verdadeira luta, e a qual você deve estar atento, é a luta contra quem? O inimigo da tua alma. Olha o que diz Efésios 6,12, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sabe, queridos, os discípulos, eles não tiveram discernimento espiritual. Eles tentaram resolver aquela tempestade como? Com balde, tentando tirar a água do barco, não discernindo que o verdadeiro causador daquelas ondas era o inimigo. Eles não tiveram discernimento espiritual daquilo que estava acontecendo. Eles não perceberam com quem eles estavam lidando. Enquanto Jesus dormia, os discípulos tentavam tirar a água do barco. Sabe, querido, quando você estiver no meio de uma tempestade, você precisa discernir se aquela tempestade é realmente algo que você provocou,
se é fruto de uma decisão errada que você mesmo tomou, ou se aquilo é uma resistência espiritual contra o avanço de Deus na sua vida. Amém? Nem tudo é espiritual, amém? Talvez se o seu problema é falta de dinheiro, o que você precisa é apenas uma calculadora e começar a gastar, amém? Igual o que você ganha, amém? Nem tudo é culpa de uma resistência espiritual, nem tudo é culpa do diabo, mas existe sim uma oposição maligna que vai tentar se opor àquilo que Deus está te encorajando a fazer. Amém? Aleluia! Por isso que você não pode tentar resolver de forma natural aquilo que você percebe que é espiritual. A nossa luta, querido, não é contra a carne nem sangue, é contra principados e potestades, e contra esses principados e potestades, armas naturais não têm efeito algum. Armas naturais não podem vencer demônios, querido. Força física, inteligência, diploma, nada natural consegue vencer forças espirituais. Você precisa usar as armas corretas, amém? Os discípulos sabiam que Jesus estava no barco, mas não tinha uma revelação da autoridade que Jesus possuía. Tem muito crente que vive assim até hoje. Tem muito crente que sabe que ele está com Deus, mas não tem revelação da autoridade que tem sobre ele. Tem muito crente que sabe que Jesus está na vida dele, está no barco com ele, mas diante da tempestade, fica apavorado. Fica com medo. Por quê? Porque não tem revelação da autoridade do nome de Jesus. Não tem revelação do poder do nome de Jesus. Por isso não se move com ousadia. Por isso não abre a sua boca com ousadia. Por isso ele recua ao invés de avançar. Por isso ele age com covardia ao invés de se mover na ousadia do Espírito Santo. Aleluia. Oh, ai de mim. Aleluia. Olha o que diz o verso 39. Como Jesus reage diante daquela mesma tempestade. O verso 39 vai dizer: e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, fique quieto. E o vento se aquietou, e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, querido, é muito interessante. Os discípulos e Jesus estavam no mesmo barco, mas tiveram reações completamente diferentes. Enquanto os discípulos ficaram com medo e se calaram, Jesus se moveu na ousadia e levantou a sua voz. Amém? Qual é a tua reação diante das adversidades? Qual é a tua reação quando o vento contrário bate contra a tua vida? Hein? Quando o vento contrário começa a soprar, o que sai da sua boca? Qual é a decisão que você toma? Como você age nesse momento? Sabe, querido, como você reage diante das adversidades vai demonstrar o nível de revelação da palavra que você tem. Como você reage diante da adversidade vai demonstrar o nível de revelação da palavra que você tem. Porque eu só consigo me mover com autoridade. Eu só consigo me mover com ousadia se eu tiver revelação da autoridade que eu tenho no nome de Jesus. Se eu tiver pouca revelação da autoridade que há em Cristo Jesus, eu não vou me mover em ousadia diante da tempestade. Eu vou agir como o mundo age, como recebe uma notícia ruim. As pessoas que estão no mundo quando recebem um diagnóstico de doença, as pessoas que estão no mundo quando recebem uma notícia de desemprego, as pessoas que estão no mundo quando recebem a notícia de um falecimento, as pessoas que estão no mundo quando recebem uma notícia ruim, desagradável, contrário, essas pessoas elas agem como? Com tristeza, com medo, com ansiedade, com preocupação e com desespero. Mas essa não é a reação que nós devemos ter diante das tempestades. Amém? Nós precisamos agir na ousadia do Espírito, tendo revelação da autoridade que temos em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 13, vai dizer o seguinte: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados, e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo.
Aleluia. Perdoando todos os seus pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Sabe, querido, foi exatamente isso que Cristo fez por mim e por você. Hoje nós temos autoridade no nome de Jesus, porque Cristo na cruz venceu o diabo e seus demônios. Os discípulos, eles não tinham revelação dessa autoridade que estava sobre Jesus. Por isso, mesmo Jesus estando no barco, eles achavam que o barco iria afundar. Mas eu e você, amém? Estamos vivendo uma aliança, querido, superior, com superiores promessas. Hoje nós temos autoridade espiritual para desfazer as obras do diabo. Hoje nós estamos assentados com Cristo. Aonde? Nas regiões celestiais, acima dos principados e das potestades. Por quê? Porque eles foram despojados. Jesus venceu Satanás, venceu as trevas, venceu todos os demônios ali na cruz do Calvário. Amém? Por isso, nós temos autoridade no nome de Jesus. Oh, aleluia! Sabe, querido, na cruz, Deus perdoou os nossos pecados e nos deu vida. É o que nós acabamos de ler aqui. Sabe, se você acha que você é desqualificado, pecador, indigno, dificilmente você vai ter ousadia. Porque se você tem uma autoimagem errada sobre si próprio, dificilmente você vai levantar a voz diante de uma tempestade, porque você vai se ver incapaz, você vai se ver desqualificado, você vai se ver fraco, desprovido de habilidades espirituais para vencer e avançar diante daquela dificuldade. Por isso é tão importante você renovar sua mente com a palavra de Deus. É tão importante você entender a sua nova identidade em Cristo Jesus. O texto que nós acabamos de ler, Colossenses capítulo 2, versículo 13, diz o quê? Quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, o que aconteceu? Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ei, eu estava morto por causa do meu pecado, mas em Cristo Jesus eu fui ressuscitado. Eu estava morto e recebi vida espiritual, amém? Eu estava morto espiritualmente, mas quando Deus, amém, em Cristo Jesus, sacrificou o seu próprio Filho, e no terceiro dia Ele ressuscitou, eu recebi a vida de Deus no meu espírito. Por isso agora eu não estou mais morto espiritualmente, eu carrego a vida de Deus. E a revelação dessa verdade faz toda a diferença diante da adversidade. A revelação de quem eu sou em Cristo Jesus me enche de coragem e ousadia para levantar a minha voz diante da doença, diante da miséria e diante da morte. Porque eu sei o poder que eu carrego. Eu tenho uma revelação de quem eu sou em Cristo Jesus. Esse texto também diz que, olha só, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Sabe, querido, se você ainda sofre da condenação dos erros do passado, você não tem ousadia para se mover diante das adversidades. Se você vive debaixo de condenação, se você vive debaixo de intimidação, se você permite que o diabo, que é o acusador, atormente você com os erros do passado, dificilmente você vai ter uma voz no meio da tempestade. Dificilmente você vai erguer a sua voz e vai dar uma ordem no mundo espiritual, porque você ainda se sente condenado pelos erros do passado. Mas o texto que nós acabamos de ler diz que Ele perdoou todos os nossos pecados. Não há mais condenação, querido. Não aceite mais as intimidações do diabo. Não aceite mais as acusações de Satanás contra a tua vida, porque em Cristo Jesus, o sangue de Jesus já te purificou de todo o pecado. Amém? Você foi livre de toda a condenação. Você foi justificado. Você foi perdoado. Você foi redimido. Amém? Hoje você é uma nova criação em Cristo Jesus.
Por isso você pode sim levantar sua voz diante da tempestade. Mas esse texto continua dizendo também, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Sabe, querido, Jesus pagou a dívida, amém? Jesus, ele cancelou toda a dívida, pagando com a própria vida tudo aquilo que você devia, amém, entre aspas, devia por causa dos erros e das transgressões do passado. Em Cristo Jesus a nossa dívida está totalmente paga. Totalmente paga, não há mais nada a ser pago, amém? Por isso eu posso sim me levantar com ousadia. Mas o texto ainda continua dizendo no final, no versículo 15, e despojando quem? Os principados e as potestades. Principados, que eles são príncipe das trevas. Demônios que agem, que têm poder e influência no mundo espiritual. Assim como potestade, que falam de governos, áreas de influência. O texto diz que Jesus, ele despojou, desarmar. Despojar significa desarmar, significa tirar o poder, significa tirar o controle, significa vencer completamente. Jesus despojou os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, ou seja, toda a criação viu a derrota de Satanás. Ei, todos os anjos, toda a criação, ela contemplou a vitória de Jesus sobre Satanás. Por isso o nome de Jesus tem autoridade. Por isso o nome dele tem poder, querido. Por isso, quanto mais revelação do que Cristo fez e do que ele conquistou, mais ousadia você vai ter diante dos problemas e das dificuldades. Jesus, ele despojou completamente, querido. Ele arrancou completamente todo o controle que o diabo tinha sobre a tua vida. Aleluia. O louvor pode subir. Sabe, na cruz Deus perdoou os seus pecados e te deu vida. Amém? Não há mais condenação. Amém? Você está livre de toda a condenação. Na cruz ele te deu vida. Você carrega a vida de Deus no seu espírito. Pastor, mas a minha alma e meu corpo, eles não são perfeitos, nem a minha. Amém? Mas o meu espírito, eu carrego a vida de Deus. O meu corpo não é perfeito, a minha alma também não. Mas no meu espírito eu carrego a vida de Deus, porque eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo, e no meu espírito eu carrego a vida de Deus. Amém? Na cruz Jesus na cruz Jesus cancelou todas as acusações contra você. Sabe, querido, não admita mais as acusações do diabo, tentando oprimir você, escravizar você num cativeiro mental. As pessoas estão caindo em depressão. As pessoas estão vivendo infelizes, porque estão cativas nos pensamentos e nas emoções, condenadas pelas acusações do passado, presas aos erros do passado. Essas pessoas, elas não conseguem avançar para viver o plano de Deus. Elas não avançam com ousadia, mas elas estão presas nas acusações do passado. Por isso, diante do problema, elas se movem com covardia. Aquele que se sente condenado, querido, ele não consegue se mover na ousadia. Mas aquele que tem a consciência que foi liberto e transformado, ele se move na ousadia do Espírito. Na cruz Jesus cancelou todas as acusações contra você e pagou o preço da sua liberdade. Você era escravo, querido, e como todo escravo que precisa ser liberto, alguém tem que ir lá e comprar a sua liberdade. Jesus, ele comprou com o próprio sangue dele ali na cruz a sua liberdade. Ele pagou com a própria vida o preço da sua salvação. Ele pagou com a própria vida o preço da sua liberdade. Hoje você é livre porque ele foi condenado. Hoje você é curado porque ele ficou enfermo. Hoje você tem a vida eterna porque ele morreu no seu lugar. Ele te substituiu ali na cruz. Um substituto perfeito para que hoje você fosse livre de toda condenação, livre de toda culpa e pudesse se mover na ousadia do Espírito no nome de Jesus. Oh, aleluia. Fique em pé no seu lugar, querido. Na cruz Jesus venceu o diabo e triunfou sobre todos os demônios.
Não há nome, querido, maior do que o nome de Jesus. Não há demônio, não há principado, não há potestade que tem mais poder e autoridade do que o nome de Jesus. Ele despojou, ele arrancou, ele destruiu todo o controle que Satanás tinha sobre a tua vida. Ei, crente não pode ficar endemoniado. Por quê? Porque o diabo não tem mais poder sobre a vida dele. Pastor, mas eu estou sofrendo opressão na minha mente. Então exerça autoridade no nome de Jesus. Declare que você tem a mente de Cristo. Declare que os seus pensamentos são pensamentos de paz e não de mal. Comece a pensar naquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito, o que a Bíblia diz a seu respeito. Isso deve ocupar a tua mente. É nisso que você deve pensar. Não, querido, não aceite as opressões malignas, os ataques contra a tua mente. Pelo contrário, renove a tua mente com a palavra de Deus. Confesse aquilo que está escrito a teu respeito. Deixa o Espírito Santo renovar a tua mente e te encher de ousadia, para que você viva o plano que Deus tem no nome de Jesus. Ei, para servir a Deus, querido, vai ser necessário ousadia, porque você vai ter que avançar muitas vezes e enfrentar algumas tempestades. Para servir a Deus vai ser necessário, querido, levantar a voz diante de um problema, diante de uma dificuldade, diante de uma doença, diante de uma falta. Para servir a Deus, você vai ter que ser cheio da ousadia do Espírito, porque os tímidos não herdarão o reino de Deus. A ousadia, querido, faz parte da natureza de quem a igreja de Jesus é na terra. Uma igreja triunfante, uma igreja que venceu com Cristo e é mais que vencedora em todas as coisas. Por isso a gente se move na ousadia. Na cruz, querido, Jesus desarmou o inimigo, tirando dele todo o controle sobre a tua vida. Ei, o diabo não tem controle sobre você. O diabo não tem controle sobre o que você pensa. O diabo não tem controle sobre o que você fala. É você que tem o controle sobre os seus pensamentos. Os pensamentos ruins podem até chegar, mas é você que decide se eles vão permanecer ou se você vai substituí-los pela palavra de Deus. É você que decide, que toma a decisão de aceitar os pensamentos como uma verdade ou rejeitá-los como uma mentira. A decisão é sua, querido. É você que está no controle. Amém. Satanás perdeu o controle e o domínio sobre a tua vida, porque agora você está em Cristo Jesus. Você é um filho amado, você é rei e sacerdote, você é templo do Espírito Santo, você é sal da terra, você é luz desse mundo, você é embaixador do reino de Deus, você é rei, você é sacerdote. Ei, você é o filho amado do Pai. Por isso você deve se mover na ousadia do Espírito. Por isso você deve se mover na ousadia do Espírito. Em Lucas capítulo 10, versículo 18, diz o seguinte: Jesus falando com os discípulos, ele diz: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E o versículo 19 diz: e eis que eu dei a vocês. Diga assim: ele deu a mim. O que Jesus deu para a igreja? Olha o que o texto diz: autoridade para pisar cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Ei, você tem autoridade para pisar cobras e escorpiões, que é uma figura de linguagem para principado e potestade. Você tem autoridade para pisar cobras e escorpiões, principados e potestade, e toda a força do inimigo. Ei, todo o inferno, você tem autoridade para pisar sobre todos eles. Ei, você tem autoridade no nome de Jesus. E o texto continua dizendo: e nada, absolutamente nada, lhe causará dano algum. Ei, a autoridade faz você pisar escorpião e serpente, e traz também proteção divina sobre você. A autoridade da autoridade, a autoridade, ela te dá a capacidade de pisar escorpião e serpentes, e também para te proteger de todo mal. Você tem autoridade, por isso, querido, abre a tua boca com ousadia. Para de ter medo do diabo, para de ter medo de demônio, para de ter medo de doença, para de ter medo da morte, para de ter medo da miséria. Usa a autoridade no nome de Jesus. Levanta a tua voz no meio da tempestade, faz o vento se aquietar, faz o mar ficar calmo no nome de Jesus. Pai, nós temos autoridade no nome de Jesus.
a autoridade no nome de Jesus, a autoridade no nome de Jesus, para dissipar as trevas, ei, para fazer o vento cessar. Ei, eu declaro o vento cessando na tua vida no nome de Jesus. Usa a autoridade que Deus te deu, usa essa autoridade na tua casa, usa essa autoridade na tua empresa, usa essa autoridade, querido, ei, sobre o seu corpo, usa essa autoridade sobre a sua saúde, usa essa autoridade sobre as suas finanças, usa essa autoridade sobre a tua cidade, sobre a tua igreja. Ei, abre a tua boca, faz o vento cessar, faz as ondas pararem. Ei, é você que fala, é você que usa essa autoridade. Ah, querido, começa a declarar, abre a tua boca e começa a declarar. Ei, vento cessando, vento cessando, vento cessando em nome de Jesus. O mar se acalmando na tua casa, o mar se acalmando na tua empresa, o mar se acalmando. Ei, Satanás, larga tudo que pertence aos meus irmãos no nome de Jesus. Larga tudo que pertence a eles, larga o dinheiro, larga a saúde, larga a família, larga os negócios no nome de Jesus. Ei, você tem autoridade. Abre a tua boca. Ei, Levanta suas mãos, queridos. Talvez você está passando por uma tempestade, mas nessa noite o Espírito Santo está te encorajando pela revelação da palavra de Deus, a se render à autoridade de Jesus, a compreender o poder que há no nome de Jesus, o maior nome no céu, o maior nome na terra e o maior nome embaixo da terra. É o nome de Jesus Cristo, o nome sobre todo nome. Ah, Pai, nós te damos graças, porque o Senhor está conosco. Ei, o Senhor está conosco no barco. Nós não estamos sozinhos, desamparados, perdidos. Não. O Senhor está conosco em cada dificuldade, em cada momento. Ah, Pai, eu declaro os meus irmãos avançando, olhos espirituais abertos, para discernir a Tua presença em todo o tempo, discernindo, ó Pai, o poder do nome de Jesus. Ah, levantando a sua voz com ousadia no meio da tempestade. Ei, você vai levantar a voz, querido. Você vai se mover na ousadia do Espírito de Deus. Ei, a ousadia do Espírito vindo sobre a tua vida, no nome de Jesus.
para você se levantar a tua voz com poder e autoridade, dissipando as trevas, ei, desfazendo as obras do diabo no teu casamento, ei, casamentos restaurados no nome de Jesus, ei, todo espírito de contenda, de facção, ei, largando as famílias no nome de Jesus. Oh, Pai, autoridade do nome. Ei, eu declaro cura divina, saúde divina, alcançando o teu corpo no nome de Jesus. Todo sintoma desaparecendo, toda dor desaparecendo. Ei, diga, se você estava com algum sintoma, comece a declarar sobre si mesmo, comece a exercer autoridade sobre si próprio. Exerça autoridade sobre si mesmo. Declare: eu sou sarado pelas pisaduras de Jesus Cristo. Eu rejeito toda dor e enfermidade sobre o meu corpo. O meu corpo pertence ao Senhor. Eu sou templo do Espírito de Deus. O Espírito Santo habita em mim e Ele vivifica o meu corpo mortal. Ele traz saúde divina sobre as minhas células, sobre os meus órgãos. Ei, no nome de Jesus, a autoridade para abrir a boca, a autoridade para levantar a voz. Ei, sinais acompanhando as palavras, sinais e prodígios acompanhando as palavras que saem da tua boca. Eu não sou mais